aí, galerinha. A correria vai ser grande. Como combinado, vou usar ainda mais uma parte dessa aula para ver se a gente finaliza a física C, que eu considero a mais perigosa das físicas. E depois vamos usar o final da aula para a gente matar a física D. Nós estamos na física 6C. Inicialmente eu falei dos capacitores e fizemos dois exemplos, série e paralelo, e depois já caímos no magnetismo. No magnetismo nós vimos que tem uma rocha natural, ímã, magnetita, óxido de ferro, que tem propriedades estranhas. Descobre os polos do planeta. Se eu pego duas magnetitas e aproximo o polo norte com o polo norte, polo sul repelem, os opostos se atraem. Corta ela ao meio, continua com dois polos. Corta ao meio, continua com dois polos. Atrai fortemente alguns materiais, atrai fracamente outros. Repele fracamente um terceiro tipo de materiais. Ferromagnético, paramagnético e diamagnético nesta sequência. O que pode explicar esses fenômenos? Outra coisa misteriosa, acima de uma certa temperatura, ela deixa de ter propriedades magnéticas bem definidas. Ponto que ri. Por que ela é assim? Weber deu uma boa explicação. A explicação dos ímãs elementares. Na verdade, os ímãs elementares estão em tudo. O que importa é a força desses ímãs elementares, ou a quantidade, e se eles estão ou não estão orientados. O que faltou para complementar o magnetismo foi comentar como é que são as linhas de campo magnético. Linhas de campo magnético. Essas linhas de campo magnético, ou também podem ser chamadas linhas de força magnética, representam como é que está o formato do campo magnético em volta de um ímã. Como é que a gente pode fazer isso? Pega um ímã, pega uma folha de sulfite e joga ferro em pó em cima dessa folha. Tu vai ver que o ferro em pó vai se alinhar com linhas muito nítidas que dá para perceber. Na hora de representar elas na física, uma das maneiras de fazer, por exemplo, para um ímã em barra, com polo norte e polo sul, seria fazer dessa maneira. Elas são muitas, quase infinitas. Eu só vou fazer 4, 2 para cima e 2 para baixo, para não poluir o nosso desenho. Como as linhas de campo são contínuas, para que os cientistas se orientem, para que nós possamos nos comunicar sobre isso, é importante colocar um sentido nelas. E se convencionou que as linhas de campo emergem do polo norte e penetram no polo sul. Quer dizer que na parte interna do ímã, as linhas de campo vão do sul para o norte. Mas o que nos interessa, o nosso foco, é no sentido das linhas de campo do norte para o sul, por fora do ímã. Nós podemos então falar de algumas propriedades dessas linhas de campo. Vamos listar algumas de suas propriedades. Primeira coisa, elas emergem do polo norte, penetram no polo sul. Penetram no polo sul. Eu também posso dizer que essas linhas de campo são contínuas, elas não têm começo nem fim. O que as diferencia das linhas de campo magnético, elétrico, que nasciam nas cargas positivas e morriam nas negativas. Jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Nisso elas coincidem com os campos elétricos. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Uma última propriedade muito importante dessas linhas de campo é que se eu for desenhar o vetor campo elétrico, ele é tangente à linha de campo. Campo magnético, né? É campo magnético? Pô, vetor campo magnético. Se eu for representar o vetor campo magnético, ele tem que ser tangente à linha de campo. Aqui o vetor foi um pouco maior porque as linhas estavam mais próximas. Aqui que as linhas se afastaram, o vetor diminuiu. Mas ele é sempre tangente à linha de campo. Talvez essa seja uma das propriedades mais importantes.
Então vou listar esta outra propriedade aqui. O vetor. Esse vetor é chamado classicamente de vetor indução. O vetor indução magnética é tangente à linha de campo. Assim como o vetor velocidade é tangente à trajetória de uma partícula, assim como o vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo elétrico, a propriedade continua valendo. Essas linhas não são um delírio, elas, dá para perceber essas linhas em laboratório, como eu comentei com vocês. Basta um ímã, uma superfície e ferro em pó, limalha de ferro. Dá para enxergar essas linhas que são, inclusive, muito bonitas. Quando a gente mexe o ímã, a gente vê as partículas se alinhando de acordo com essa linha. Ah, outra coisa, se eu pegar uma bússola, e essa bússola então aponta para o norte, quando longe de qualquer influência de ímãs permanentes próximos, porque ela vai se alinhar com o campo magnético terrestre. Se eu pego a bússola e venho brincar com a bússola aqui próximo do ímã, a bússola está sempre alinhada com a setinha do campo magnético. Então se eu pego a minha bússola e vou passear por aqui, ó, a bússola sai girando, olha só, ó, ela está sempre tangente à linha de campo. Ó. A bússola vai girando e vai acompanhando a linha de campo, a agulhinha. Ó, sempre tangente, olha que bonitinho o passeio da agulha, da bússola. Então é uma coisa bem intuitiva. Aliás, é daí que vem a seta. A seta vem de tu estar usando uma bússola experimentalmente, tu está se guiando pela bússola. Então as setas das linhas de campo indicam isso. O vestibular te pergunta para onde é que a bússola aponta em tal lugar. Agora tu já sabe, é só ver onde é que está, para onde está apontando a linha de campo. Observe aí aquele ímã clássico, aquele ímã do desenho animado em forma de ferradura, aquele ímã que atrai tudo, na verdade, Polo Norte e Polo Sul. A importância desse ímã é que no interior ali, do Polo Norte para o Polo Sul, o campo magnético é representado por linhas paralelas igualmente espaçadas. Claro que essas linhas se conectam umas às outras por dentro do ímã. Mas o importante é que nessa região, esse campo magnético é uniforme, ou seja, apresenta o mesmo valor em qualquer ponto. Assim, se eu quiser fazer um estudo, é importante que o campo magnético tenha um valor único para que eu possa mapear a importância do campo magnético em qualquer fenômeno, como nós faremos na sequência. Lembram que no final da aula passada eu mostrei que Horst, por curiosidade, tropeçou num fenômeno estranho. Estava com a bússola, foi dar aula de circuito elétrico e naquele dia ele percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. Ninguém explicava direito esse fenômeno. E ficou todo mundo, tu viu do Horst? Ah, vi. Tu fez o experimento? Eu fiz, cara, impressionante, funciona mesmo. E ninguém conseguia explicar. Diz que Faraday estava meio entediado no laboratório, ele não era nem o cara ainda, era só um gurizão que trabalhava no laboratório. E o chefão dele falou, Faraday, tá coçando o saco aí, pô. Explica aí o que o Horst fez lá, explica como é que funciona essa história. E o bicho foi lá, começou a estudar e matou a charada, ou pelo menos parcialmente. Então agora saímos do magnetismo e vamos para o eletromagnetismo. Ainda no volume 6C. Ainda no volume 6C. Então olha só. Olha o experimento que esse cara fez. Ele pegou um fio reto e longo. Esticou o fio no laboratório dele. Está aqui o fio, que belo fio. Pegou uma folha de papel e fez essa folha ficar posicionada e atravessada por esse fio. E fez corrente elétrica alta passar por esse fio. Corrente elétrica no sentido convencional, de baixo para cima. Ele pegou limalha de ferro, ferro em pó, jogou aqui em volta. E quando ele percebeu, as partículas de ferro se alinharam em curvas muito nítidas, em círculos concêntricos ao fio. Pegando uma bússola, ele percebia que colocando a bússola na frente do fio, ela apontava para a direita. Botando a bússola à direita do fio, ela apontava para dentro do quadro. Botando a bússola atrás do fio, ela apontava lá para a esquerda.
botando a bússola à esquerda do fio, ela apontava para nós. Logo, ele percebeu que as linhas de campo magnético apontavam nesse sentido que eu comentei, no sentido em que a bússola apontava. Como é difícil desenhar isso em perspectiva, tu pode acompanhar pela apostila, deve ter um desenho desse na página. Página 10. Página 10. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso tirar a perspectiva, eu posso cortar essa figura ao meio, e aí o meu fio ficaria esse retângulo aí cortado ao meio. Para representar o campo magnético penetrando perpendicularmente à direita do fio, eu poderia usar uma notação internacional, que é uma bolinha com um xizinho. E para representar o campo magnético emergindo perpendicularmente do plano do quadro à esquerda do fio, eu poderia representar com uma bolinha com um pontinho no meio. E para te mostrar que isso é o campo magnético, eu vou usar a letra que a gente usa internacionalmente para representar o campo magnético, que é o B. B em homenagem a Biosarva. O cara que conseguiu, desvendar, escreveu uma lei matemática que nos permitisse calcular o campo magnético ao redor do fio. Mas Faraday fez na prática, ele demonstrou na prática como é que se faz, e é o que eu vou te mostrar. Como é que nós vamos saber para onde é que aponta o campo magnético em fio reto e longo? Para que o aluno decore para onde é que essas linhas de campo apontam, a gente criou a regra da mão direita, que consiste em pegar o fio com a mão direita. E o dedão é no sentido do I, da corrente elétrica. Então observem, a caneta é o fio, o I é para cima, então meu dedão tem que apontar para cima, e aí tu pega no fio com a mão direita. Se vocês perceberem, o indicador e os acompanhantes penetram no fio na direita e emergem do fio na esquerda, tal qual eu disse que eram as linhas de campo magnético ao redor de um fio reto e longo. Pega no fio com a mão direita, observem que se a corrente fosse para baixo, eu pegaria no fio com os dedos penetrando na esquerda e emergindo na direita. Se a corrente elétrica nesse fio reto e vertical for de cima para baixo, a bússola apontaria para dentro do quadro, aqui, e para a direita lá atrás, para vocês na esquerda, para a nossa esquerda aqui na frente. Sentido oposto da bússola que eu comentei com vocês, que apontava para dentro à direita e para nós à esquerda. Certo? Regra da mão direita. Pega no fio com a mão direita. Tem que pegar no fio. Na hora do desenho, do exercício, tem que ficar com vergonha, tem que pegar no fio, tem que parecer um débil mental, assim, ó. Se não fizer isso, não aprende, não tem que ter vergonha de fazer isso, isso é física. Pega no fio com a mão direita, pega no fio com a mão direita. O dedão, enfia na corrente, certo, meu querido? Beleza? Pensa comigo, já que corrente elétrica gera campo magnético, quanto maior a corrente elétrica, maior ou menor o campo magnético em volta do fio? Claro, é ela que está gerando. Se não tem corrente elétrica, não tem campo magnético. Tu aceitas que o material que envolve o fio também importa? Se for no ar é uma coisa, se eu mergulhar no concreto é outra, se eu mergulhar na água é outra, porque cada material vai ter a sua permeabilidade magnética, olha como o nome é justo. Cada material vai ter a sua maneira de ser permeável ao campo magnético. E eu te pergunto, quando eu me distanciar do fio, o campo magnético aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quanto mais distante, menor o campo magnético, é intuitivo, nós sabemos isso ao brincar com ímã. Logo, eu vou dizer que o campo magnético a uma certa distância do fio, vamos imaginar uma distância R do fio, vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica, vai depender da permeabilidade magnética, que é uma característica do material onde o fio está mergulhado, mas também vai depender da distância. Tu concorda que a uma mesma distância do fio o campo magnético deve ser o mesmo, né? Então, numa certa circunferência, o campo magnético é o mesmo. Mas quando eu me afasto do fio, a circunferência aumenta. E por isso o campo magnético fica mais diluído, podemos pensar assim. Qual é o tamanho de uma circunferência? 2πr. Por isso que eu posso entender que o que está sendo gerado pela corrente elétrica está sendo dividido na linha de campo, que é circular. Por isso que eu vou dividir por 2πr. Tu vê, eu não estou deduzindo a fórmula para ti, eu estou te mostrando que intuitivamente faz todo sentido. Eu peguei o campo magnético que foi gerado pela corrente I, que atravessou o meio, que está caracterizado pela permeabilidade magnética de zero, e
esse campo magnético foi diluído numa circunferência. Quanto mais distante, maior a circunferência, divide pelo comprimento da circunferência. Na verdade, quando tu for mordido pelo bichinho da física e tiver que fazer física, essa faculdade maravilhosa que abre a mente da pessoa, e que deixa ela meio esquisita, eu confesso, tu vai ver que é a lei de Biot-Savart, que nós vamos derivar do menos infinito ao mais infinito, por isso que o fio tem que ser reto e longo, e aí essa integral do menos infinito ao mais infinito é que vai gerar essa lei. Como aqui a gente não pode, né, fazer derivada integral, não faz o menor sentido, a gente vai usar essa forma intuitiva de deduzir. O pessoal não estava muito satisfeito. O pessoal percebia que o campo magnético gerado por um fio reto e longo era muito pequeno. Precisava de correntes elétricas muito grandes para o campo magnético ser razoável. E tiveram uma ideia. E se eu pegar esse fio reto e longo e formar uma espira? O que seria uma espira? Seria tu pegar o fio e enrolar ele num círculo. Pensa, se o fio estiver reto, o fio só está próximo daquele ponto nessa região. Aqui o fio já está cada vez mais distante do ponto. E todo fio gera campo magnético naquele ponto. Se eu pegar e enrolar o fio numa circunferência, todas as partes do fio vão se manter uma mesma distância R do centro da espira. E como o campo magnético, pensa comigo, é uma grandeza vetorial, regra da mão direita. O campo magnético está entrando no interior da espira, gerado por todas as partes do fio. Então o campo magnético no interior da espira está concentrado. E nesse caso aponta para dentro do quadro. O campo magnético penetrando fora da espira. O campo magnético está emergindo, saindo do plano do quadro. Estou fazendo uma bolinha com um pontinho para representar esse vetor. Galera, a bolinha com pontinho ou a bolinha com xizinho representa qualquer vetor perpendicular ao plano do quadro. Para dizer que é campo magnético, vamos puxar o saco do Biot. B de Biot. Menorzinho porque está menos intenso. Maiorzinho, o círculo com o xizinho porque está mais intenso. Para tu não esquecer que o xizinho é entrando, a bolinha saindo, lembra da flechinha. A flechinha, a bundinha dela tem aquele penachinho em forma de X. Quando uma flechinha penetra em alguma coisa, tu vê a bundinha da flechinha. Olha aqui a bundinha da flechinha que entrou. E quando a flechinha está vindo para ti, é a ponta dela que vem, né? E aí tu vê a pontinha, tá vendo a pontinha da flechinha vindo? Então só para tu lembrar que a pontinha está saindo e que o xizinho está entrando. Lembra da flechinha? Beleza. O campo magnético no interior da espira é mais forte do que o campo magnético a uma mesma distância R do fio. Quando eu tenho a fórmula do campo magnético gerado pela espira, você vai perceber que é bem parecida com a do fio. E não vai estar escrito no vestibular, ó, fio e espira. Não vai estar assim, né? Tu vai ter as duas fórmulas. Como é que tu vai decidir qual que é qual? É só tu lembrar que a espira é uma tentativa de concentrar o campo magnético. Portanto, substituindo os mesmos dados nas duas fórmulas, a que gera o maior resultado é a da espira. E essa aqui é π vezes maior o resultado do que essa, né? Conseguem perceber que o π sumiu? Se o π sumiu é porque eu multipliquei por π, né? Então uma espira e um fio com o mesmo I, a espira com certo raio R e eu a uma distância R do fio. Quando eu estou no centro da espira, o campo magnético é 314% maior do que no caso do fio. Certo? Porque π é 3,14. Multiplicar por 3,14 é aumentar para 314% do valor original. Legal. Tu vê, uma decisão matemática. Mas tem piadinha tosca. O que é ex-π? Ex-mulher não é mais mulher. Ex-namorado não é mais namorado. Ex-π é porque não tem mais π. Por isso que a fórmula que não tem o π é da espira. Sabe qual a ideia? É uma babaquicezinha que na hora do desespero ajuda o cara a entender, né? Espi, não tem pi, certo? Beleza. Mas está fraco ainda. Eu quero mais campo magnético. Como fazer para ter mais campo magnético? Só se eu pegar e fizer várias espiras. Ao fazer várias espiras, nós temos uma outra coisa que a gente chama de solenoide, popularmente chamado de bobina. Aqui na física, para ficar chique, nós vamos chamar de o solenoide. O solenoide não vai ter problema para a gente escolher a fórmula para calcular o campo magnético,
porque ele tem algumas grandezas que o fio e a espira não têm. Solenoide. Solenoide, geralmente a gente pega um material ferromagnético como ferro e pega fio que parece desencapado, mas não é. Ele é fio esmaltado. E tu pega esse fio esmaltado e enrola uma, duas, bem forte, 3, N. Tu dá N voltas de fio, enésima volta. Quando uma corrente elétrica passar por uma dessas voltas de fio, por exemplo, esse primeiro anel, a corrente elétrica está subindo, pega no fio com a mão direita, olha o meu indicador com seus amiguinhos apontando para a esquerda, lá dentro do solenoide. E o fio foi enrolado, quer dizer que a corrente elétrica está subindo aqui pela frente, descendo lá atrás, subindo, descendo lá atrás, subindo, subindo, subindo. Como a corrente elétrica está subindo em todas essas voltinhas de fio, o campo magnético de todas elas aponta para a esquerda. E já que o campo magnético emerge do polo norte e penetra no polo sul, eu sei que isso vira um elétron-ímã, polo norte e polo sul. O vestibular te pergunta onde é que é o polo norte e onde é que é o polo sul. Como é que tu faz? Pega no fio com a mão direita. Regra da mão direita. E o dedão, professor? A corrente. Observe que se a corrente fosse para baixo, nesses anéis da frente, o meu indicador e seus amiguinhos apontariam para lá. E aí aqui seria o polo norte, emerge do polo norte e penetra no polo sul. Então, se eu inverto a corrente elétrica no solenoide, o polo norte e o polo sul invertem também. Como é que se calcula o campo magnético no interior do solenoide? Mais uma vez, depende da permeabilidade magnética. Depende da intensidade da corrente elétrica. Depende do número de espiras. Quanto mais voltas de fio, mais poderoso é o meu eletroímã. Porém, também depende da distância entre as N voltas de fio sobre L. Por que isso? Porque se as espiras estiverem mais afastadas, aumenta o solenoide e o campo magnético se dilui. Se as espiras estão bem próximas uma da outra, o campo magnético é mais intenso. Isso explica por que na máquina de ressonância magnética a pessoa entra num tubo redondo gigante. Aquele tubo é um super, ultra, mega plus solenoide. Lá dentro o campo magnético vai ser tão forte que os teus átomos vão girar como pequenas bússolas e ficarem todos alinhados. Perfeitamente alinhados. Aí eu consigo diferenciar a radiação emitida por cada um deles. E aí eu consigo compor imagens tecido a tecido, camada a camada. Ressonância magnética, não dá para acreditar, né, que os ímãs do nosso corpo, os nossos átomos giram e ficam todos alinhados devido ao campo magnético daquela encrenca. Por isso que ao estar lá dentro parece que tem uma Scania passando por dentro do teu cérebro, né? Aqueles barulhos bizarros. Hoje tem máquinas mais modernas que deixam a pessoa menos assustada, né? Mas ainda é um pouco desagradável. Se for uma ressonância de extremidade, né? Hoje é um solenoidezinho que só bota a mão, só bota a perna, tem um solenoidezinho pequenininho, certo? Para precisar alinhar só aquela parte do corpo, né? E a pessoa não tem que entrar no super solenoide macabro. Beleza, por que não vai errar a fórmula do solenoide? Porque ele é o único que tem comprimento, ele é o único que tem número de espiras. Então o único perigo é tu confundir o campo magnético do fio reto e longo e da espira. Beleza. Cara, que legal, corrente elétrica gera campo magnético. Só tem 3 maneiras de calcular campo magnético. Fio reto e longo, espira, solenoide. Pior situação do mundo, ele colocar um solenoide e um fio reto, um do lado do outro. Tu vai ter que calcular o campo magnético da espira e do solenoide separadamente. Vai ter que usar a regra da mão direita para ver para onde esses vetores apontam. E vais ou somar os vetores, ou subtrair os vetores, ou se forem perpendiculares fazer um Pitágoras, ou se for um outro ângulo pode ter até que decompor ou fazer a lei dos cossenos. Ou seja, tudo que é grandeza vetorial pode, no final das contas, dar para somar, subtrair, Pitágoras, lei dos cossenos ou ter que fazer decomposição. O que a gente tem que entender, pelo menos, é calcular campo magnético isoladamente para espira e para solenoide e fio reto. Agora, vai ter questão na apostila que deve misturar 2 desses campos magnéticos, certo? Seria importante a gente exercitar numa próxima aula essa situação mais absurda. Mas como combinado, eu preciso te contar a matéria toda ainda. Olha só o que vai acontecer agora já a física 7C, tá, pessoal? Tu
precisa te preocupar em mudar de apostila. Me acompanha aqui, depois tu vai dar uma olhada na apostila. Cara, se tu tá com ela na mão e quiser olhar, não vou ficar chateado. Eu estou te dizendo que se tu não tiver com ela na mão, não fica chateado. Depois tu vai dar uma olhada na apostila e vai revisar o que eu vou comentar contigo. Física 7C, só para a gente continuar no embalo. Se corrente elétrica gera campo magnético, pensem comigo. Vamos pegar um ímã em forma de ferradura, aquele que gera o campo magnético uniforme. Polo norte e polo sul, as linhas de campo emergem do norte e vão para o sul. Elas são contínuas, eu estou desenhando só a parte externa do campo magnético. Pensem comigo, se eu pegar uma partículazinha carregada, por exemplo um próton, um átomo com excesso de prótons, essa partícula tem uma carga Q. Eu vou pegar essa partícula e vou arremessar ela com uma certa velocidade dentro desse campo magnético. Quando uma partícula carregada tem velocidade, é como se ela fosse uma corrente elétrica. Então ela própria gera o campo magnético dela. Se esse campo magnético interagir com o campo magnético externo, deve existir uma força. Essa força nós vamos chamar de força eletromagnética. Força eletromagnética. Nome justo, porque é uma força de interação entre uma partícula elétrica e um campo magnético. Tu vê, isso pode vir só de raciocínio, pô. Se o que o Horst falou é verdade, corrente elétrica gera campo magnético, uma carga elétrica em movimento dentro de campo magnético, o campo magnético gerado por ela pode interagir com o campo magnético externo. Vamos fazer experimento? Vamos. Primeira coisa, quando jogaram a partícula carregada dentro do campo magnético, fazendo um certo ângulo alfa com esse campo magnético, primeira surpresa, quando o ângulo era zero, a partícula descrevia um movimento retilíneo uniforme. E de acordo com a primeira lei de Newton, nesse caso, a força resultante é zero. Os caras se decepcionaram. Ah, que mal. Achávamos que a partícula ia sofrer algum tipo de força e não sofreu. O mesmo aconteceu para um ângulo de 180 graus. Resumindo, sempre que uma partícula carregada tem velocidade paralela ao campo magnético, ela não interage com o campo, ela passa reto. Quando a partícula foi jogada perpendicularmente ao campo magnético, ela descreveu um movimento circular uniforme. Tu vê, quando a partícula foi arremessada perpendicularmente, ela ficou presa no campo magnético, descrevendo um movimento circular uniforme. Como é que é o nome da força que atua numa partícula que descreve movimento circular uniforme? Força centrípeta. E o mais louco, quando o ângulo de lançamento da partícula no campo magnético era entre 0 e 90, a partícula desenvolvia um movimento helicoidal. No começo, quando o professor falou que a partícula desenvolvia um movimento helicoidal quando a velocidade era oblíqua ao campo magnético, eu, cara, não pode, que doença mental é essa? Estava tão legal em MRU e MCU. Por quê? Pensem, meus amigos, se a velocidade é oblíqua, eu tenho o direito de compor a velocidade em Vx, que é a velocidade paralela ao campo magnético, e Vy, que é uma velocidade perpendicular ao campo magnético. Se a partícula tivesse só Vx, ela continuaria em MRU. Se a partícula tivesse só Vy, ela escreveria movimento circular. Se ela tem as duas velocidades, ela vai ao mesmo tempo para frente e ao mesmo tempo gira. E um objeto que gira enquanto se desloca para frente, desenvolve um movimento helicoidal. Então tu vê, se tu lembra que é um MRU para ângulo 0 a 180, que é MCU para ângulo de 90 graus. Se tu entende que o ângulo entre 0 e 90 pode ser decomposto, tu automaticamente acaba visualizando por que as partículas carregadas, quando arremessadas em campo magnético de maneira oblíqua a este, giram num movimento bizarro helicoidal. Vamos para o laboratório e nós vamos desvendar esse fenômeno. Em laboratório, tu pode arremessar partículas com diferentes cargas, com
com diferentes velocidades, com diferentes campos magnéticos, e tu pode mapear a relação entre essas grandezas. Em laboratório se percebe que, aumentando o campo magnético, aumenta a força que atua na partícula, e é diretamente proporcional. Se eu uso o campo magnético, que é o dobro, a força eletromagnética é o dobro. Eu também percebo que quando eu dobro a carga da partícula usada, a força dobra. Se eu triplico a carga da partícula, a força triplica, grandezas diretamente proporcionais. Eu também percebo que se eu arremesso mais velozmente a partícula, a força que atua nela também é maior. Ou seja, quanto maior a velocidade da partícula, maior a força magnética. Triplica a velocidade, triplica a força, cai pela metade, cai pela metade. Só que a força era nula quando o ângulo era zero, era máxima quando o ângulo era 90 graus, e tinha valor intermediário para ângulos intermediários. Para 30 graus a força era a metade do que para 90 graus. Quem sabe de trigonometria, lembra, né, que o seno de 0 é 0, que o seno de 90 é máximo, que o seno de 30 é 0,5. Tu vê, cara, a força eletromagnética é diretamente proporcional ao ângulo que a velocidade faz com o campo magnético. Vou chamar de θ, já que eu estou usando alfa para representar a proporcionalidade. Se em laboratório tu mapeia essa proporcionalidade, tu consegue escrever a fórmula da força eletromagnética, que diz que a força eletromagnética é campo vezes carga vezes velocidade vezes o seno do ângulo. Ângulo entre quem, professor? Entre os vetores da fórmula, campo magnético e velocidade. Força também é um vetor. São os três vetores desta bela equação. Cara, sinceramente, eu quero acreditar que V de velocidade é comum para todo mundo. Q de quantidade de carga ainda é tranquilo. O novo é o campo magnético, né? De bio, campo magnético. Eu quero acreditar realmente que vocês, numa boa leitura, conseguem pegar as letrinhas e colocar no lugar, né, das letrinhas os numerozinhos que as representam. Só que uma coisa delicada dessa equação é saber para onde aponta cada maldito vetor. E aí tem a regra da mão direita modificada. Que história é essa da regra da mão direita modificada? Primeiro a gente faz aquele movimento que toda criança já fez, que é uma arminha. Arminha. E isso aqui todo jovem já fez também, seja por bem ou por mal. O foda-se. Ou fuck you, é o original, né? Esse aqui é o dedo do meio, né? Tem história, já sabe aquela, né? Não sei qual guerra, um soldado falava pro outro. Os soldados estavam marcando as pessoas cortando o dedo do meio. Pra dizer quem era de uma parte e quem era da outra, né? Cortava o dedo do meio do cara. E aí na provocação de tentar cortar o dedo do meio, vem cá pegar o dedo. E aí, né, surgiu... Cara, tu tens que fazer a mão assim, ó. Tu faz a tua pistolinha de criança, pega o dedo do meio e estica ele, ó. Tu não pode mexer no ângulo desse dedo com esses dois dedos. Ele tem que ser sempre perpendicular, ao mesmo tempo, a esses dois dedos. Mas esse ângulo aqui tu pode mexer, ó. Esse dedo tu pode mexer. Isso para fazer a minha regra da mão direita, que foi, na verdade, herança de aluno. O aluno me deu a dica, eu adorei. Porque quando a gente usa o dedão na nossa vida, o que é isso aqui? Carona. E carona tem a ver com qual daqueles vetores? Força, campo magnético ou velocidade? Velocidade. Carona, pedir uma carona, né? É dizer para onde tu quer ir. Eu nunca tentei fazer pro outro lado, acho que dá certo. Mas geralmente a gente aponta para onde a gente quer ir, né? É o dedo da carona, vai representar a nossa velocidade. Antes era a corrente elétrica, né? E o que é a corrente elétrica? É o movimento de cargas elétricas, então não mudou nada. O dedão continua sendo quem ele é. A corrente elétrica ou o movimento das partículas, a velocidade. Esse dedo é o famoso fura-bolo, não é? E bolo é B, campo magnético. Isso aqui eu não preciso mais nem falar, né? É o foda-se ou fuck you, não importa qual é a língua, é F de força. Ou seja, está proibido de errar. Fura-bolo B, força. Carona, se tu sabe dois, o terceiro por eliminação tu também já achou. Só tem que decorar duas das idiotices que eu falei. O mais legal não é obrigado a usar a minha regra na mão direita. Se tu obedecer esta sequência, velocidade, campo magnético, força. Se tu quiser fazer velocidade, campo magnético e força,
velocidade, campo magnético e força? Pode. Só tem que obedecer essa sequência, certo? Porque tu não pode embaralhar essa sequência. Agora, se antes a gente parecia maluco pegando no fio com a mão direita, agora desse jeito, às vezes quebrando a mão para a mão se encaixar no fenômeno, vai parecer mais maluco ainda. Se cair no vestibular, é risada na certa, porque todo mundo geralmente chega naquela questão próxima, né, no mesmo momento, fica um monte de maluco usando a regra da mão direita. Eu te pergunto, supondo que essa partícula tivesse uma velocidade vertical para cima, partícula positiva, para onde tu acha que ela seria empurrada quando mergulhada nesse campo magnético que aponta para lá? Tenta fazer a regrinha da mão direita, para ver se tu já consegue matar de primeira. Tenta fazer a regrinha da mão direita, para onde é que essa partícula vai ser empurrada? Qual que é aquela outra no direito que a força magnética sai da palma da mão? Isso, em vez de tu fazer isso, tu deixa a mão reta. Continua sendo a velocidade, continua sendo o campo magnético, só que a força sai na palma da mão. É o mesmo que fazer isso, na verdade. Certo? Então, assim ou assim é o mesmo. Assim eu acho mais didático. E aí? E aí? Para onde que ela vai ser empurrada? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para fora do quadro, para dentro do quadro. 6 opções. Vamos ver? Vamos tentar? Velocidade. A partícula estava indo para lá? Não, né? A partícula estava subindo. Dedão. Fura-bolo, campo magnético, ali. Certinho já. A força vai ser para dentro do quadro. A partícula vai estar subindo quando foi empurrada para dentro. Ao ser empurrada para dentro, ela faz uma curva, a velocidade já muda. E aí a partícula descreve um movimento desse jeito, para dentro do quadro. Na parte de cima, para fora do quadro, na parte de baixo. Certo? Beleza. Cara, tem uma situação que cai no vestibular direto. Eu tive a sorte, inclusive acho que foi na INED que caiu, né? Eu dei uma aula, essa fórmula do Habib, e no vestibular no final de semana caiu, aonde da fórmula. Essa é o tipo de decorebinha que às vezes salva o aluno que não é muito das exatas e precisa de uma solução rápida para um tipo de questão. Quando a partícula é arremessada perpendicularmente ao campo magnético, ela descreve um movimento circular, e aí a força centrípeta, que nós já sabemos calcular, né? mv ao quadrado sobre r. Essa força centrípeta vai ser do tipo eletromagnética. Nesse caso, eu posso igualar a força centrípeta à força eletromagnética. mv ao quadrado sobre r fica igual a b vezes q vezes v, seno de 90. 90 porque é o caso de a partícula ter sido arremessada perpendicular. Seno de 91, corto ao quadrado com o v. Se eu isolo r, está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Fica uma fórmula que o pessoal chama carinhosamente de Habib MV Unkib. Cara, apesar de parecer uma idiotice, Habib MV Unkib, eu já vi muito aluno que não sabe muita física falar depois do vestibular, professor, caiu o Habib MV Unkib. O cara não sabia porra nenhuma, escreveu o Habib MV Unkib, botou os números e achou. Claro que nesse tipo de questão tem que estar ligado, não é só para calcular o raio da gente. Na INED não pedia o raio, pedia, eu acho, que o campo magnético. Mas era a mesma questão. Se a questão falar em partícula carregada entrando perpendicularmente ao campo magnético, pode lançar o Habib MV Unkib que vai matar a questão. Pode perguntar o raio, a massa, a velocidade, a quantidade de carga ou o campo magnético, desde que te forneça todo o resto, e te fornecerá. Para terminar a física, já que uma aulinha, pelo menos a gente tem que dedicar a física D, né? Bater um papo da física D. Para terminar o nosso bate-papo de física C, eu ainda quero fazer alguns comentários, que eu acho que essa física é muito mais perigosa do que a outra física. A apostila ainda traz força eletromagnética. Eu vou deduzir essas equações todas para vocês, tá? Fio reto e longo imerso em campo magnético. Então imaginem vocês que em vez de ter uma partícula passeando no campo magnético, eu tenho um fio mergulhado nesse campo magnético, e eu sei o comprimento do fio que está mergulhado no campo magnético, sei a corrente I que o percorre. A fórmula para calcular a força eletromagnética no fio é essa aqui.
que é ali, ó? A fórmula que tem o comprimento do fio que está imerso em campo magnético. O I é a corrente que percorre o único fio que tem na questão. B é o campo magnético no qual ele está imerso. Como é que vai saber para onde é que o fio é empurrado? Velocidade, corrente elétrica, campo magnético, força. A mesma regra da mão direita. Cuidado, galera. Esqueci de comentar, se a partícula for negativa, a força aponta no sentido oposto, sai atrás pelo sentido oposto do dedo. Ou se for bom com a mão esquerda, pode usar a regra da mão esquerda, ó, como na mão esquerda o dedo aponta para o lado oposto, ó. Então, para elétron, pode usar a mão esquerda. Eu já me perco com a mão direita, com a mão esquerda eu fico mais perdido ainda. Então eu uso com a mão direita, faço como se fosse uma partícula positiva e depois lembro que para a partícula negativa a força sai do lado oposto, certo? Mas pode ser, ó, o indicador e o polegar apontam pro mesmo lado, ó. Só o dedo do meio que muda para a mão esquerda. Partícula negativa, tem livro que fala, a regra da mão esquerda. Eu acho frescura, pode só lembrar que é o oposto. E tem uma outra situação que é quando tem dois fios, um próximo do outro. A situação que tem dois fios próximos do outro, um a gente chama de fio 1, o outro a gente chama de fio 2, corrente 1, corrente 2. Nós vamos pegar a equação do campo magnético gerado por fio reto e longo e substituir na fórmula do Bill. Aí vai surgir uma fórmula para a força eletromagnética entre fios. Que é bem bonitinha, como eu disse a vocês, isso será deduzido depois com calma. O D é a distância entre os fios e o L é a parte entre os fios que está paralela uma à outra. Essa é uma parte que aquela ditado popular, os opostos se atraem, é perigoso. Porque os opostos se atraem e não vale, quer ver? Vê se tu concorda comigo. Com a regra da mão direita, tu percebe que o fio 1 está gerando um campo magnético penetrando no fio 2. Concorda comigo? E o fio 2 vai ser empurrado para a esquerda com a regra da mão direita modificada. Velocidade, campo magnético penetrando no quadro, força. Se o fio 2 é empurrado para cima do fio 1, é porque o fio 1 está sendo empurrado para cima do fio 2. E o ditado popular diz que os opostos se atraem. Aqui não, né? Aqui as correntes com sinais iguais é que se atraem. Aqui os iguais se atraem. Sinais opostos, os fios se repelem. Então a decoreba aí falharia. Para a gente finalizar o eletromagnetismo, só se tu te lembrar que, além de corrente elétrica gerar campo magnético, será que campo magnético pode gerar corrente elétrica? A galera ficou desconfiada. A natureza sempre foi tão simétrica. Já que corrente elétrica gera campo magnético, eu acho que campo magnético gera corrente elétrica. Vamos testar. Vamos testar. Vamos pegar uma espira, vamos pegar um amperímetro e vamos pegar um ímã e botar o ímã próximo da espira. E aí a galera se decepcionou porque não acontecia nada no amperímetro. Porém, quando o ímã era aproximado ou afastado, ou quando o ímã era girado próximo da espira, o amperímetro acusava alguma coisa. Aí a galera percebeu, opa, campo magnético pode gerar corrente elétrica. Só que não pode ser um campo magnético constante, ele tem que ser variável. Para a gente entender como é que essa variação do campo magnético gera corrente elétrica, eu só quero comentar outros dois aspectos para finalizar esse bate-papo rápido da física 7C. O que é, meus caros, fluxo magnético? A galera tem dificuldade de entender fluxo magnético, e eu compreendo porque a gente nunca viu esse fluxo. Mas água a gente já viu correndo, principalmente em rio. Nós dessa região aqui, né, provavelmente já brincamos em algum rio algumas vezes de bambolê, a galera sabe o que é. Aquele brinquedinho que eu nunca consegui usar, o bambolê. Então tu pega um bambolê e vai pro rio. E eu te pergunto, qual é o fluxo de água através do bambolê? Tu concorda que quanto maior o fluxo das águas do rio, mais água passará pelo bambolê quando eu mergulhar o meu bambolê no rio? Se for um riachinho, mergulho o bambolê no riachinho. Ah, que pouca água. Cataratas do Iguaçu, bota o bambolê vai embora. De tanta água que passaria pelo bambolê, certo? Beleza? Quanto mais caudaloso o meu rio, maior o fluxo de água no meu bambolê. Bambolê pequeno, mergulha na água, fluxo pequeno. Super bambolê, mergulha na água, mais água flui pelo bambolê. Aceitas que a área do meu bambolê, mergulhado no meu rio, interfere no fluxo? Só que esse meu rio não é um rio qualquer.
Esse meu rio, as águas não são turbulentas, elas andam em linha reta, perfeita. As moléculas de água desse meu rio imaginário andam em linha reta, perfeita. Tu aceitas que a posição em que meu bambolê fica mergulhado nesse rio interfere no fluxo de água através dele? Se o bambolê estiver perpendicular ao fluxo da água, o fluxo é máximo. Mas se o bambolê estiver paralelo ao fluxo de água, o fluxo de água é zero. Porque se a minha água não faz zigue-zague, ela não teria como fluir por dentro do bambolê. Entende o que eu digo? Cara, todo mundo que eu conto a história do bambolê e do rio concorda com tudo o que eu digo. Quanto mais a água do rio, maior o fluxo de água. Quanto maior o bambolê, maior o fluxo de água. Quanto mais perpendicularmente a área do bambolê estiver perpendicular à velocidade da água do rio, maior o fluxo de água. Só que não existia rio. Esse rio, na verdade, eram as linhas de campo magnético. Era um rio virtual, mas funciona como um rio, gente, juro. O bambolê não era um bambolê, era uma espira. Mas é a mesma porcaria. Então, te falar do fluxo magnético ou falar do fluxo de água é a mesma porcaria. Φ, letra grega, não se espantem, é só uma letra idiota. Se você chamar de F, ninguém vai ficar magoado. O rio vai ser representado pelo campo magnético. A área do bambolê vai ser representada pelo A de área. Só que aqui um detalhe. O ângulo era importante. Só que primeiro nós analisamos o ângulo da espira, do plano da espira com o fluxo magnético, com o campo magnético. E os físicos gostam de medir, quando ele tem uma área, ele gosta de medir o ângulo com a reta normal à área. Então pensem com vocês que o meu rio está indo para lá. E a minha mão é a espira. E essa caneta é a reta normal, a minha espira. Nesse caso, fluxo máximo ou mínimo? Máximo, né? E o ângulo entre a reta normal e o campo magnético, e o rio, desculpa? Zero. Entre a espira é perpendicular, gente, mas eu quero que tu meça o ângulo do vetor normal. Quando a espira está nessa posição, o fluxo de água através dela, do bambolê, é zero, né? E o ângulo entre a reta normal e o campo magnético é 90. Qual é a função trigonométrica? Que é máxima para ângulo zero e que é mínima para 90 e que é zero para 90. Cosseno, né? Por isso que é cosseno. Esses dias o aluno me perguntou, professor, eu não entendo como é que não é seno aqui. É porque ele estava pensando no ângulo da própria espira com o campo magnético e não da reta normal à espira. Essa é a parte perigosa de fluxo magnético. Eu acho que não comentei ainda com vocês, campo magnético, meus amigos, é medido em Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, um dos gênios da ciência. E a área vai ser medida em metro quadrado. Então, fluxo magnético é Tesla por metro quadrado. Para puxar o saco de mais um grande gênio, nós vamos chamar de Weber. Aquele dos ímãs elementares. Para que eu fique feliz, eu tenho que comentar com vocês que para que exista uma força eletromotriz induzida, para que uma voltagem brote numa espira, por exemplo, acusado pelo amperímetro, eu tenho que fazer variar o fluxo magnético com o passar do tempo. Se o fluxo magnético não variar com o passar do tempo, não existe força eletromotriz induzida. Por isso que só campos magnéticos variáveis, ou mesmo que o campo magnético seja constante, se a área variar ou se o ângulo entre o campo magnético e a área variar, eu também vou variar o fluxo magnético. Isso é o que a gente chama de lei de Faraday. Lei de Faraday. Na lei de Faraday vem um menos. E por incrível que pareça, esse menos é uma outra lei, chamada de lei de Lenz. Dá para acreditar que o menos de uma fórmula é uma lei? Essa lei de Lenz, a fala dela é meio esquisita. Diz que a corrente elétrica induzida em um circuito gera fluxo magnético que se opõe, aí o menos, que se opõe ao campo magnético variável que a gerou. Vou repetir. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que a originou. Cara, é uma lei difícil de digerir, mas o que eu preciso dessa lei é que tu saiba me dizer para onde que a corrente elétrica induzida aponta. E aí eu abandono a física C
com esse último detalhe. Exemplo de aplicação da lei de Lenz. Expira, expira, ímã. Polo norte e polo sul. Gente, quando eu aproximar um ímã de uma espira, ele vai ser repelido. Quando eu afastar um ímã de uma espira, ele vai ser atraído. Ou seja, sempre que eu movimentar um ímã próximo de uma espira, ela vai ser empurrada no sentido oposto do seu movimento. Os opostos se atraem. Se eu, ao aproximar o ímã, vou sentir uma repulsão, é porque essa espira está se comportando como um elétron-ímã, onde o polo norte está na esquerda e o polo sul está na direita. E as linhas de campo? Penetram no sul e emergem do norte. Penetram no sul e emergem do norte. O dedão aponta para cima. Por isso que a corrente induzida nesse caso seria, para quem está olhando a espira de frente, né, no sentido anti-horário. Se eu tendesse a afastar o ímã, pessoal, se eu pegar esse mesmo ímã, polo norte e polo sul, e tender a afastá-lo com uma certa velocidade, próximo da espira, essa espira atrairia o ímã e os opostos se atraem. Portanto, teria um polo sul na esquerda e um polo norte na direita. E a regra da mão direita diz que ao segurar o fio com a mão direita, as linhas de campo representadas pelo indicador e seus acompanhantes têm que penetrar no polo sul e emergir no polo norte. Penetrar do lado de cá e emergir pelo lado de lá. O dedão fica apontando para baixo, mostrando que ao aproximar e afastar o ímã de uma espira, a corrente elétrica é alternada. Eu não apliquei diretamente a lei de Lenz, mas eu te mostrei uma maneira de te dizer para onde é que aponta a corrente elétrica induzida. Requer treino essa parte. Se eu fosse aplicar a lei de Lenz, eu faria assim, ó. O campo magnético aponta do norte para o sul. Então o vetor campo magnético está apontando para fora do norte. Ao aproximar o ímã, o fluxo magnético aumenta. E aumenta para a direita. Eu vou querer ir contra esse aumento. Por isso que eu vou fazer meu campo magnético gerado pela corrente induzida se opor a esse aumento. Dedão para cima. Se eu fosse usar a lei de Lenz, o fluxo magnético que aponta para a direita, já que o norte está à direita, aponta para emergindo do norte, quando eu afastar o ímã, o fluxo magnético vai diminuir ali dentro. E esse fluxo magnético era para a direita. Então eu vou aumentar esse fluxo que está diminuindo. Por isso que o dedão fica para baixo. Agora eu usei a lei de Lenz para fazer a questão. Mas é mais delicado. Às vezes a técnica do eletroímã é mais prática. Fala. Tem outra regrinha também que é quando você pode desenhar o polo norte aqui, você faz o ímã, né? Aí vai para cima. Isso, me deram essa técnica esses dias. Eu ainda me sinto insegura para passar ela. Mas eu gostei da técnica, bonitinha. É o Nzinho e o Szinho, né? É isso aí, a técnica do N e do S. Qualquer dia que eu me sentir mais seguro, eu vou dividir essa técnica com a galera, porque como o pessoal tem dificuldade nessa parte, qualquer outra técnica é bem-vinda, certo? Depois se tu quiser discutir com o colega ali, essa técnica também é bem interessante. Eu achei muito criativa a técnica quando o colega me apresentou a técnica do N e do S. Show de bola. Galerinha, vamos bater um papo nesses minutos finais sobre a física 6 e 7D.